Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como foi o feriadão? Tudo bem? Descansaram? Fizeram as atividades? Espero que tenham ficado em casa. Nós tivemos um relativo aumento de casos de Covid de novo aqui na nossa cidade. Isso é bastante preocupante, né, gente? Então, se cuidem, fiquem em casa se puder, tá, gente? Se for sair, se previna, use máscara, não desdenhe, gente, não desdenhe, por favor, tá? Faça uso do álcool em gel, a hora que chegar em casa, né, faça sua limpeza aí, se higienize, né, direitinho, cuide da sua família, porque nossa família é única, é o nosso único bem, não é? Então, cuidem-se, tá? Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos iniciar a unidade 2, na página 44, tá, gente? Por detrás das cortinas. Se a unidade 2 tem esse título, por detrás das cortinas, significa que a gente vai entrar num tipo de texto que é muito comum no teatro, tá, gente? Então, são textos mais longos, né, que tem diálogo, a gente vai entender o que é um diálogo, então, né, então vamos ver aí o que a unidade 2 vai trazer para nós. Então, a unidade 2 está na página 44 e 45, né? Na página 45 ali, o que eu sei? Observe as imagens. Qual atividades elas representam? Então, olha. Como eu falei, né, é sobre o teatro. Então, qual a atividade que elas representam? O teatro. Então, estão todos dramatizando aí. Quais os elementos nas imagens são características dessas atividades? O figurino, né? A caracterização do personagem, o modo que eles estão nas fotos, né? As poses. Então, tudo isso demonstra que nós estamos vendo o teatro. Qual histórias você imagina que as imagens representam? Quais histórias que eles podem estar dramatizando aqui, nessas imagens? Tem um rei aqui, aqui tem um rei, tem algumas menininhas aqui, né? Desse lado aqui, ó. Desse lado. Parece uns artistas de circo, né? Esse do chapéu aqui, um bobo da corte. Aqui embaixo, uma guarda real, pessoas da nobreza, né, de antigamente. Então, quais histórias? Provavelmente de reis, rainhas, castelos, né? Contos de fada, então, seria. Você já foi em um teatro? Vocês já participaram de uma apresentação de teatro? Se sim, com quem? Como que a gente pode fazer para obter essa resposta de vocês? Vamos responder no caderno? Então, essa aí é interessante, se você já foi num teatro ou não. Você gostou da experiência de ir no teatro? Você já assistiu uma apresentação? Como você se lembra do nome? Você se lembra do nome do espetáculo que assistiu? Como que era o nome do espetáculo? Responda lá no caderno, essas aí para mim, tá, gente? Se você nunca foi ao teatro, como você imagina que deve ser um teatro? Essa também, por favor, tá, gente? Respondam lá no caderno. E depois vocês tiram uma fotinha e mandem para mim, certo? O teatro, ele é uma apresentação cultural, tá, gente? Que ele pode ser
amador ou profissional. Tá? Ambas as categorias podem ser cobrados ingressos ou não. Tá? Depende de como que vai ser essa apresentação artística para as pessoas da comunidade que essa peça vai ser introduzida, tá, gente? Eu já participei de peças onde foi cobrado ingresso e já participei de peças onde o ingresso era gratuito, até mesmo um quilo de alimento não perecível. Então, o teatro, ele é apresentado, né? Geralmente é uma história, e ele é apresentado por artistas para uma certa plateia. Eu não sei se vocês lembram, mas quem estava na Escola Aleixo Esquinato no ano passado, nós recebemos um grupo de teatro que fez uma apresentação para nós no pátio da escola. Eu assisti com a turma da manhã, se não me engano. Quem estava no quarto ano também assistiu, que era sobre a raposa, se não me engano, uma história da raposa, que ela enganou o outro para comer um pedaço de queijo lá sozinha, né? Foi bem interessante. Era uma companhia de teatro de Goiânia que veio se apresentar. Nessa ocasião, se não me engano, foi cobrado R$2, R$3 de ingresso dos alunos e alguns contribuíram e, né? Enfim. Vamos lá? Vamos continuar? Página 46. Então, a página 46, 40 e 47 e 48, nós temos um texto que ele é chamado de Pluft, ou Fantasminha. E ele é dividido em atos, né? É dividido em atos esse texto aí. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessa história, tá, gente? Então, eu não vou ler para vocês é que vão ler. Esse Pluft, o Fantasminha, a autora é a Maria Clara Machado, e ele está disponível na internet para quem quiser acessar. Depois eu vou mandar o link para vocês, tá? Logo abaixo do texto, na página 48, vocês vão ler o texto, tá, gente? Logo abaixo na página 48, nós temos o vocabulário. O vocabulário desse texto, ele apresenta o significado de palavras. No caso ali, só tem uma, tá? Que é almirante. Então, o que é um almirante? Façam a leitura ali do que é um almirante. E façam o registro desse vocabulário no caderno, junto com as perguntas lá da página 45, tá? Na página 48, nós temos também, né? Nós temos a biografia da autora. Então, quem é Maria Clara Machado? Por favor, também gostaria que fizessem a leitura desse texto. Somente a leitura, tá? Mas é para fazer. Página 49, ideias em construção. Observe e converse com os colegas. Tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Vocês vão fazer essas perguntas e responder no caderno, tá? Vou ler as perguntas aqui para vocês. Quem gostou do texto, que leu? Por quê? Qual sua personagem preferida? Por quê? Qual o assunto do texto? Qual o motivo do medo do Pluft? Como é a estrutura do texto? O que chamou mais atenção nesse tipo de organização textual? Então, essas perguntas aí, elas são todas de ordem pessoal. A resposta é pessoal. Vocês vão argumentar a respeito dessas atividades, tá, gente? Então, é resposta pessoal. Não tem resposta no texto, não tem resposta pronta. Você vai ter que escrever, tá? Coloquem a data, né? Como eu falei anteriormente, vocês vão responder as perguntas lá da página inicial que eu comentei. Vocês vão colocar o vocabulário e embaixo vocês vão
responder essas perguntas. Não precisa copiar as perguntas no caderno, tá? Você só coloca assim, né? Daí você responde. E assim sucessivamente, todos esses pontinhos aqui. Por que esse exercício é importante? Qual o objetivo desse exercício? É a sua argumentação. É você mostrar que você conhece o assunto, que você entendeu o texto que você leu. Então, se você precisar repetir a leitura do Pluft ou Fantasminha, 1, 2, 3 vezes, não se acanhe, tá, gente? A criançada aí tem tempo, tá todo mundo com tempo em casa, quem sai para trabalhar são os pais, as crianças não saem. Então, por favor, gente, vamos ler, tá? É obrigatório a leitura no nosso país, gente, é obrigatório. Quem não lê não entende o contexto das coisas que acontecem no dia a dia. Por isso, a leitura é muito importante. Eu considero obrigatória. Eu preciso ler para mim, para o meu conhecimento, eu preciso ler toda semana aí 10, 15 páginas de algum texto, de algum livro, um artigo, qualquer coisa. Eu preciso ler. O assunto eu escolho, mas eu preciso ler. Porque senão eu não consigo crescer, eu não produzo, eu não consigo evoluir. Exercício 2, na página 49. Para qual público esse texto foi escrito? Responda aí na apostila essa aqui, tá, gente? Essa aqui você vai responder na apostila. Você se interessaria por essa história? Então, são duas perguntas em uma, tá? Então, para qual público esse texto foi escrito? Será que é para crianças pequenas, de 4, 5, 6 anos? Será que é para crianças entre 6 e 10 anos? Será que é para adolescente? Será que é para um adulto? Para quem esse texto foi escrito? E você, que tem 9, 10, 11 anos, você se interessaria por essa história? Você gostou dessa história? Responda aí para mim. Tá? Página 49, exercício 2. Agora o próximo, exercício 3. Esse texto ele tem ali 3 opções. Esse texto, o Pluft ou Fantasminha. Tem 3 opções. Você vai ler as opções e você vai escolher uma. Você vai marcar X na correta. Certo? Logo abaixo está escrito assim, ó. Justifique sua resposta escrevendo 2 características desse texto, desse tipo de narrativa. Então, 2 características desse texto. Eu comentei lá no início as características, né, desse tipo de texto do Pluft. Na verdade, eu já dei a resposta nesse vídeo aqui, tá, gente? Tá? Então, justifique sua resposta. Justifique sua resposta aqui, gente. Você vai precisar recordar o que eu expliquei lá atrás e você precisa ter lido o texto do Pluft. Então, eu estou novamente falando aqui, ó, você precisa fazer a leitura do texto, tá? Sem fazer todas as partes da nossa videoaula, você não consegue responder as atividades, certo? Então, primeira parte dos nossos exercícios já foi. Agora eu vou virar a página, vou para a página 50. Exercício 4. Por que o nome das personagens aparece no início de cada frase? Então, lá no texto do Pluft, voltando aqui, né? Por que o nome de cada um dos personagens, cadê a câmera? Tá aqui. Aparece aqui, ó, no início de cada uma das frases. Por quê? Por quê? Por que será? O que será que acontece? Por que nesse tipo de texto o nome dos personagens estão no início? Tá? Respondem na apostila. Tem 2 linhas aí, a linha é o suficiente. Exercício 5. Pluft descobre vários itens enquanto conversa com a sua mãe. Quais itens são esses e quem os trouxe? Então, essa é uma pergunta que a informação está lá no texto. Então, você vai ter que ler o texto para aí, então,
né, verificar e escrever aqui quais foram os itens, né, que ele descobre e quem trouxe esses itens. Essa informação está na história do Pluft. Então, o exercício 5, você vai ter que pegar as informações lá do texto e trazer para cá e responder aqui, ok? Continuando, página 50, né, exercício 6. O texto que você leu é um texto teatral. Ó, quem não respondeu a outra pergunta ali, hein? Aqui está a resposta. Feito para ser encenado, apresentado a um público. Ligue a coluna com trechos do texto à nomenclatura correspondente. Então, aqui, você tem algumas informações. Por exemplo, eu vou ler as da segunda coluna, tá? Que são as mais curtas. Aqui, ó. Tá? Vou ler as da segunda coluna aqui. Diálogo entre personagens, indicação de personagens, cenário da apresentação. Tá? Então, cada um desses itens, né, tanto o amarelinho, quanto o azulzinho, quanto o vermelhinho, você vai ter que ligar no outro, tá? Então, você vai ter que fazer uma correspondência ali. Então, diálogo entre personagens, você vai ligar com quem? Qual que é a informação correspondente que está na primeira coluna, que é a correta para esse diálogo entre personagens? Façam essa correspondência que na próxima aula eu vou fazer a correção. Página 51, tá, gente? Continuando, eu vou dar mais um pouquinho de exercícios para vocês. Exercício 7. Releia o trecho a seguir. Aí tem Pluft, né, que é quem vai falar. Mamãe? Aí a mãe responde. O que é Pluft? Pluft, tá no início da frase, sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente, existe? O que indica a informação entre parênteses? Tá? Então, aqui, nesse diálogo, né, do Pluft com a mãe dele, tem uma informação entre os parênteses ali, sempre com a boneca de pano na mão. O que indica essa informação? Que tipo de informação é essa? Como que a gente pode explicar essa frase? O que o autor desse texto do Pluft quis dizer? Sempre com a boneca de pano, né? Sempre com a boneca de pano ali. O que ele quis dizer com isso? Certo? Tem 3 linhas aí. Essa informação, gente, ela é de inferência. Então, você vai ter que ler o texto do Pluft para daí conseguir responder aqui, para daí entender o que é que o narrador, né, o que o autor do texto quis dizer, sempre com a boneca de pano na mão. Próximo, exercício 8. O que indica nas frases a seguir cada sinal de pontuação em destaque. Letra A. Mamãe, gente, existe? Então, tem um ponto no final da frase ali que ele faz indicação a esta frase. Qual a indicação que ele faz? Qual que é a função desse ponto no final dessa frase? Letra B. Mamãe? Ou então, mamãe! Né? Na letra B, que tipo de indicação, o que indica esse ponto, né, no final da frase B? E C, Pluft, entre parênteses, tremendo, que medo, que medo, que medo. Daí tem, né, também um sinal de pontuação ali depois do que medo, que medo, que medo, né? Tem a repetição ali, que medo 3 vezes e tem 3 repetição do mesmo sinal de pontuação. O que é esse sinal de pontuação? O que ele quer dizer nessa frase? Tá? E então fechamos essa primeira parte da unidade 2, que seria a interpretação
né, do texto Pluft ou Fantasminha, juntamente com algumas características desse texto e os sinais de pontuação que vêm dentro dessa história. Vocês têm a semana para responder isso tudo, né? Eu vou ver isso aqui na outra aula de língua portuguesa, ou seja, na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E também aí eu vou passar o conteúdo novo daí, tá bom? Então, nossa aula de língua portuguesa por hoje era isso, tá? Pluft, aliás, nós começamos a unidade 2, por detrás das cortinas. Pluft, a fantasminha, na página 46. A leitura, né, até a página 48. E 49, 50 e 51 é a nossa interpretação de texto, juntamente com a ortografia, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vou mandar os questionamentos lá no nosso grupo, tá, gente? Evitem mandar no privado, só mandem no privado se o grupo estiver fechado, tá? Porque é muito difícil responder um por um no privado, gente. É muito difícil para mim, tá? É complicado. Se tiver dúvidas, mandem lá no grupo, tá? O grupo fica aberto todos os dias, das 7 às 11, ou então das 8 às 11. Segunda, terça e quarta, ele fica aberto da 1 até as 5, ou então das 6 até as 8. Tá? É mais ou menos esse horário aí, tá, gente? Por que eu tô intercalando? Às vezes eu deixo na segunda tarde, às vezes eu deixo na segunda noite, às vezes eu deixo na terça tarde, às vezes na terça noite. Porque tem os pais que trabalham, né, gente? Então, os pais também precisam de orientação, às vezes fora de hora. E se eu fecho o grupo, aí acontece de mandar essas mensagens no privado. Aí fica difícil, gente, porque às vezes tem todos vocês lá no privado. Todos vocês. Às vezes tem 30 mensagens lá. Então, fica difícil. Às vezes, se você mandar a dúvida lá no grupo, os outros pais vão ouvir e vão, né, entender como que é para fazer. Porque daí eu respondo lá, né? Fica fácil para mim, tá, gente? Mas também não é regra. Porque às vezes acontece de você, né, querer uma certa privacidade e fazer uma pergunta, às vezes, né, no seu entender, de repente, mais ingênua, né? Também não é regra, mas dê preferência pelo grupo, ok? Então, nossa próxima aula amanhã será de matemática, tá? Preparem a apostila, preparem o caderno, né? Eu vou também fazer uma correçãozinha no próximo vídeo. E vamos dando continuidade, então, às nossas atividades. Quem tiver, gente, meio perdido, meio atrasado, manda mensagem, pergunte, fale, né? Porque daí a gente consegue ajudar, tá? Às vezes eu não respondo na hora, gente, porque a minha vida também tá bem difícil, igual a de vocês, tá? Não pensem assim, ai, professora, você tá em casa, a sua vida tá fácil. Não tá, gente. Não tá. Infelizmente, não tá. Eu tenho os mesmos problemas que vocês, tá? O trabalho igual me consome, né? Eu tenho os meus problemas particulares, eu ando tendo uns problemas de saúde também. Então, assim, não tá fácil para ninguém e a gente precisa se ajudar nesse momento. Eu volto a falar para vocês, se cuidem, quem for sair de casa para trabalhar, tentem ficar o mais longe possível, né, uns dos outros, usem máscara, façam uso do álcool gel, tá? Ao chegar em casa, façam uma higienização, deixa o calçado do lado de fora, tá, gente? Tentem não manter contato, né, social, se você puder ficar em casa, melhor. Eu estava olhando aí, deu 160 e poucos casos no final de semana, né, gente? Então, eu considero isso um número bastante alto,
Daí ainda tem os que não procuraram os hospitais para fazer testes, né, gente? Então, eu ainda acho que tem mais casos do que foi divulgado, mas também não tem como saber se realmente, né? Em todo caso, eu volto a falar, cuidem-se, tá? Porque nossa vida é única e o nosso bem maior é apenas ela e a nossa família, né? O ano a gente recupera, né? A economia a gente recupera, mas a nossa vida, não. Né? A vida é um sopro, tá? Então, vamos nos cuidar. Beijo. Se tiver dúvida, me ligue, tá? Manda mensagem. Até.